sempre, né? Bom, então, só relembrando um pouco a notação que eu comecei a falar ontem, M é uma variedade compacta de dimensão 3, compacta e orientada, posso supor isso, compacta fechada, sem borda. Posso falar orientada, mas isso não vai ser muito importante. Bom, está funcionando aqui? Tá. Então, e a gente viu que lambda é uma classe de caminhos, de fatias, onde, como são superfícies, a menos de um número finito de pontos. Então, cada elemento, bom, isso aqui é uma coleção de sweepouts. Ou seja, cada elemento é um caminho parametrizado no intervalo menos 1, 1. Esses são os elementos, onde cada sigma terá uma fatia, como níveis de uma função de Morse. E talvez eu não defini isso precisamente, mas se a gente olha para uma sequência, esse N vai denotar um índice, isso aqui é um sweepout. Então, agora eu tenho uma sequência de sweepouts em lambda, então essa sequência daqui, que eu vou denotar por S, é uma sequência minimizante. Se para cada N o supremo das áreas converge para o width, ela é uma minimizante se o limite, que a gente viu que pode colocar o máximo. Se isso converge para o width dessa classe de sweepouts. E, só para finalizar um pouco a notação, se para essa sequência S, para toda escolha possível, em cada sweepout, de um tempo, de modo que essas fatias são tais que as áreas convergem para esse número, ou seja, são fatias que são quase maximais no sweepout que elas pertencem, ou seja, se as áreas convergem para o width. Então, nesse caso, a gente diz que a sequência nesse caso, se vale isso, então, essa sequência ela é dita uma sequência mi-max. É uma sequência mi-max. E, como a gente viu, o enunciado do teorema diz que existe uma sequência mi-max que converge para um verifold, que é o verifold de uma coleção de superfícies mínimas, com possíveis multiplicidades inteiras. Então, como essa superfície mínima vai surgir como um limite de uma sequência mi-max, talvez eu vou fixar essa notação. Fixada a sequência S, uma sequência minimizante de sweepouts, vou usar talvez C de S para denotar todos os limites dessa forma. Conjunto dos verifolds que são limite de uma sequência mi-max. Posso denotar só por N. Aqui. Isso é um limite como verifold, onde sigma N é sequência mi-max. Então, a afirmação é que existe um verifold daqui nessa classe que o suporte é uma superfície mínima, possivelmente com vários componentes. Então, uma das coisas que a gente quer eliminar, uma das figuras que a gente quer eliminar nesse limite suponha que a superfície seja, que existe uma superfície mínima nessa classe, mas que ela tem autointerseção. Então, isso é uma figura que a gente quer eliminar, ou seja, essa configuração, por exemplo, de dois planos que se auto-intersectam,
Isso seria só uma figura local. Dois planos que se auto-intersectam, então cada um desses planos é mínimo. Então a gente quer de alguma maneira ver que isso aqui não acontece para algum limite min-max. Então só para ilustrar, em vez de denotar isso aqui com dois planos paralelos, vou denotar com dois segmentos. Então isso aqui é uma figura local. Então o que aconteceria com a sequência min-max, que convergeria a um limite, que perto desse ponto é uma interseção de dois planos. Então vamos pensar, talvez num caso mais simples, em que a sequência que vai convergir, então esse seria o limite min-max, dentro de uma pequena bola, ele seria uma união de dois planos, e aqui perto a sequência min-max, vamos pensar que seria uma coisa do tipo uma componente que está se aproximando desses dois segmentos e uma outra componente que está aproximando dessas duas componentes. Certo? Então, essa seria uma sigma n. Certo? Então, isso é um tipo de figura que a gente quer eliminar para pelo menos um varifold limit. Então, a motivação vai ser o seguinte. Vamos ver o que acontece para essa sequência e tentar garantir que essa propriedade não pode acontecer sempre, para toda a sequência min-max. Certo? Então, vamos tentar descobrir alguma coisa que a gente pode fazer com essa sequência de fatias que a gente não poderia fazer para todas as fatias, para todas as sequências min-max ao mesmo tempo. Então, a ideia aqui é que essas fatias elas convergem para V como varifold. Então, basicamente, você pode pensar que elas estão convergindo, o espaço tangente também está convergindo, e a área delas está convergindo para o F. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Que a ideia é que cada uma dessas componentes você pode deformar para essa direção apontando para fora da bola, você pode deformar para diminuir a área estritamente, diretamente, só com aquelas variações que a gente viu, deformações na classe de isotopia, para diminuir a área estritamente. Ou seja, para essa figura, para essas fatias sigma n, existem isotopias suportadas nessa bola, vamos dizer que uma bola de raio R, centrada nesse ponto P. Com essa propriedade que, como essa é uma isotopia, então vou começar com a identidade. Psi, só lembrando aqui o que era a isotopia. A psi 0 é a identidade. E a ideia é que você consegue diminuir a área estritamente no final da isotopia. No tempo 1, você diminui a área estritamente de um epsilon, que é uniforme. Se a sua fatia está suficientemente próxima de V. Então, você diminui a área estritamente. De um epsilon uniforme, sem aumentar a área, ao longo da deformação inteira. Certo? Então, essa é a propriedade que a gente vai mais ou menos tentar evitar para toda a sequência min-max. E por que que? Vamos supor, por exemplo, que toda a sequência min-max esteja convergindo para esse mesmo varifold. Certo? Ou seja,
Então a gente sabe aqui que como cada uma dessas fatias pode ser deformada para diminuir a área, para diminuir a área de um epsilon uniforme sem aumentar a área, então eu posso fazer uma coisa parecida para as fatias próximas, usar a mesma deformação e como as fatias convergem sem infinito, convergem como gráficos, então para fatias próximas, só lembrando aqui que essa sigma n, ela é a fatia de um sweepout, então eu posso usar essa mesma deformação, essa mesma isotopia para deformar as fatias próximas, de modo que para todo T próximo de Tn, o que a gente tem é uma coisa parecida, a gente só piora um pouquinho essas estimativas, ou seja, você, em vez de diminuir a área de epsilon, você diz que pode diminuir a área de epsilon sobre 2, você vai usar a mesma isotopia agora para fatias próximas. E em vez de fazer essa deformação sem aumentar a área, você pode dizer que você vai aumentar no máximo uma coisa com epsilon também, um epsilon sobre 4. Certo? Então, por enquanto, essa observação ela segue para tudo T próximo de Tn, só porque por essa observação que eu fiz, que as fatias convergem sem infinito. Mas aqui vamos para motivar um pouco que essa escolha de deformação vai funcionar bem. Vamos começar supondo que a gente está num caso um pouco mais simples, em que toda fatia com área grande, com a área perto de maximal, ela tem essa propriedade. Vamos supor que toda fatia grande está próxima dessa fatia sigma n Tn, certo? Ou seja, suponha que talvez eu coloque aqui uma estrela. Então, suponha que a área de sigma nt para essa fatia, para esse sweepout fixo, se essa área é pelo menos a width menos um epsilon sobre 2, ou seja, se a área está perto da width, então você tem que essa propriedade de estrela vale, certo? Então a gente está assumindo agora um caso particular, assumindo que esse V seria o único varifold desse conjunto, ou seja, o único varifold crítico, certo? Então, o objetivo é ver que isso não pode acontecer, certo? Então, só lembrando que a motivação era ver que essa figura aqui não acontece para algum dos varifolds. Então, eu estou supondo que esse é o único limite min-max e vou tentar chegar numa contradição. A contradição vai ser, usando essas deformações, diminuir estreitamente a width. Certo? Então, agora a gente já sabe que toda fatia de área, pelo menos a width menos epsilon sobre 2, ela pode ser deformada para diminuir a área de epsilon sobre 2, sem aumentar epsilon sobre 4. Então, intuitivamente, agora a gente já tá meio pronto, né? É só usar essas deformações. Então, a figura é uma coisa do tipo... Aqui a gente pode olhar para o gráfico da área. Em T. Em menos 1 e 1, a área é igual a 0. Aí agora aqui a gente está supondo que
tem um único TN, onde todas as fatias grandes, aqui tem a width, a área dele está ali perto da width, e a gente está supondo que toda fatia grande está ali perto, ou seja, se a área é maior do que W menos epsilon sobre 2, então o slice está, o parâmetro T vai estar tão próximo, vai estar suficientemente próximo desse Tn, de modo que a isotopia obtida a partir do sigma n, ela também serve para deformar todas as fatias grandes. Tá? Bom, tá claro essa? Então, agora, se a gente usar essas isotopias para deformar todas as fatias grandes, você tem que fazer uma deformação suave. Então, uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, você pode escolher um bump function que seja igual a 1 para todos os pontos desse intervalo e deformar o slice sigma nt até tempo 1 por essa isotopia. A isotopia está fixa aqui, então a gente pode deformar, pode olhar aqui para esse intervalo de centro Tn, pegar essa isotopia, essa bump function, que é 1 nesse intervalo, aqui vai para 0, bem rápido. Ela é 1 aqui para todos esses slices grandes. E fazendo essa deformação, a gente tem um novo sweep out, sigma n tilde t, que é só deformar todo mundo por essa mesma isotopia. Só que alguns eu vou deformar até tempo 1 e outros não. O tempo vai depender de t. Certo? Então, isso aqui diz que se φ t é 1, então a sua imagem aqui vai ser deformada totalmente, e aí a sua área vai diminuir pelo menos de epsilon sobre 2. Então a área sigma til nt, ela diminui de epsilon sobre 2. Se não, se o φ de t não é 1, se ele é menor do que 1, então o seu slice, a sua fatia já não era grande, porque a φ é 1 para todo o tempo perto de Tn. Então, a sua área agora, ela não cresce muito, cresce no máximo epsilon sobre 4, só que você já tinha área menor do que a width menos, menos epsilon sobre 2. Então, a ideia é que aqui também você tem área no máximo width menos epsilon sobre 4. Certo? Então, para n grande, todas essas fatias sigma n til, elas vão ter área estritamente menor do que a width, e aí você consegue ver que esse novo sweep out, que também está em lambda, ele tem o supremo das áreas estritamente menor do que a width. Certo? Ou seja, isso é uma contradição. E a conclusão é que o único varifold limit, o único varifold min-max não pode ser uma coisa com autointerseção. Isso só é intuitivo, porque a gente começou supondo que essas fatias que estão aproximando o V, elas são desse tipo, e que essa deformação, nesse caso, ela é explícita. Em geral, a deformação não vai ser explícita, a prova vai ser indireta. Certo? Então, tá claro aqui, no caso em que todas as fatias estão convergindo para um mesmo varifold que tem algum problema, aqui nesse caso seria a autointerseção, então essa propriedade de deformar diminuindo a área de uma quantidade uniforme sem aumentar,
ela deu a contradição, certo? Uma observação é até que, bom, você poderia permitir aumentar um pouquinho a área, menos que epsilon, talvez, porque a gente quer, aqui a gente precisou só de epsilon sobre 4, então você pode permitir aumentar a área de um epsilon sobre 8, talvez, ou qualquer coisa menor do que epsilon sobre 4. Bom, tem alguma pergunta aqui? Não sei se está... Bom, essa ideia motiva a definição seguinte. Bom, se U em M é um aberto, sigma é uma fatia de algum sweepout, uma superfície com um número finito de singularidades. Então a gente diz que sigma é epsilon é um número positivo, ela é epsilon quase minimizante. Em U, exatamente se eu não consigo fazer uma coisa desse tipo. Ou seja, se não existe isotopia suportada em U, tal que você consegue deformar essa superfície sem aumentar a área. De epsilon sobre 8, de modo que no final da isotopia a sua área cai de epsilon. Certo? Então essa é a definição de epsilon quase minimizante em um aberto. E essa é a primeira definição. E a segunda é para uma sequência. Se você tem uma sequência Mimax agora, uma sequência Mimax, a gente diz que sigma n é quase minimizante. Em U, se existe uma sequência de epsilons indo para zero, tal que a fatia sigma n, ela é epsilon n quase minimizante para esses números da sequência. Se existe uma sequência epsilon n indo para zero, tal que sigma n, vou apagar aqui, tal que sigma n é epsilon n quase minimizante em U para todo n. Certo? Daqui eu vim para cá. Então, qual vai ser a diferença agora? Aqui a gente estava supondo, na parte de motivação, aqui, estava supondo que toda a fatia estava perto daquele varifold, daquele mesmo varifold, que não era bom. Então, eu tinha essas deformações. Exatamente, a gente estava na situação em que nenhuma sequência Mimax seria epsilon quase minimizante para algum epsilon. Então, a gente já viu que se naquele caso eu não tinha que nenhuma sequência Mimax era quase minimizante e dali a gente tirou um absurdo, mas agora tem, no caso geral, como aqui a gente estava supondo que todas as sequências Mimax estavam convergindo para o mesmo limite, agora a gente tem que levar isso em conta, que podem ter vários limites Mimax, e além disso você tem que garantir a regularidade em todos os pontos. Então, tem esses dois pontos aqui que, para o caso geral,
que tem que ser levados em conta. O primeiro é que você quer regularidade em todos os pontos, ou seja, aqui a gente fez uma análise numa única bola, então você tem que conseguir uma sequência min-max que seja quase minimizante. Em vários abertos. E o segundo ponto é que a gente também tem que lidar com a possibilidade desse conjunto de variables limites ter mais que um elemento. Certo? Então, essa parte de combinar essas duas coisas, você vai ter que conseguir vários abertos e você vai ter que lidar com vários limites. Esse é a parte do argumento combinatório aqui da prova do teorema min-max. Então, só para deixar um pouco mais claro, a proposição que eu quero mostrar aqui é a seguinte. É que existe uma sequência min-max que vai ser quase minimizante em anéis suficientemente pequenos. Ou seja, existe uma sequência min-max que é quase minimizante em anéis pequenos. O que isso significa? Isso significa que para todo ponto em M existe um R positivo, tal que a sequência ela é quase minimizante em todo anel aberto X ST, onde esse anel aqui é o anel dos pontos que estão a uma distância entre S e T, onde T é menor do que esse R de X. Então, aqui eu tenho X, uma bola de raio S, bola de raio T. Então, aqui tem um anel. De modo que 0 menor que S, menor que T, menor que R de X. Certo? Então, essa é a propriedade... Essa é a propriedade variacional que tinha falado ontem, que vai ser fundamental na parte de regularidade. Então, eu já mostrei aqui que isso seria verdade se você tivesse um único limite, um único possível limite min-max. Então, como é que a gente lida agora com essa possibilidade? Você agora tem que mostrar que você vai achar uma sequência min-max que vai ser quase minimizante em vários abertos ao mesmo tempo e que, além disso, você lida com possíveis limites diferentes. Então, a ideia é olhar para pares de abertos. Isso aqui, o 1 e o 2 são abertos em M. E a gente diz que esses pares, bom, tem uma notação que eu não sei por que significa, mas diz que um par de abertos está em CO se a distância entre eles é pelo menos 2 vezes
o mínimo dos diâmetros de cada um. Ou seja, eles são disjuntos, mas além disso a distância é positiva. Se a distância entre esses dois conjuntos é pelo menos 2 vezes o mínimo dos diâmetros. E a ideia é que, para mostrar essa proposição, a gente usa a seguinte afirmação, que para todo L, número natural, existe I maior que L e uma fatia sigma I do sweepout associado ao índice I. Então, lembrando aqui que a sequência você tem uma sequência minimizante fixa com um slice que vai ser, e você tem uma fatia que vai ser grande. E além disso, ela é grande, a área está perto da width. E além disso, essa fatia ela é 1 sobre L, quase minimizante, em um dos assim, talvez eu deveria escrever assim, para todo par, para todo o 1 ou 2, a gente tem que a sigma I, ela é 1 sobre L, quase minimizante, em um dos abertos, o 1 ou o 2. Então, só para motivar, isso vai resolver imediatamente os dois problemas, esses dois problemas, de ter vários limites e você ter que ser quase minimizante em vários abertos, porque você pode escolher esses pares como sendo uma bolinha bem pequena e o complementar de uma bola um pouco maior. Você pode escolher pares do tipo, essa propriedade vai valer para todo par. Então, você pode escolher uma bolinha bem pequena, centrada em cada ponto, para ser um dos abertos, e o complementar de uma bola de raio que seja... Bom, essa vai ser a distância, então que seja pelo menos 2 vezes esse diâmetro, e aí você pode escolher esse complemento. Então, você tem vários pares desse tipo. Então, se você consegue isso, você já vai ter imediatamente uma sequência min-max que vai ser almost minimizing, vai ser quase minimizante em todos os pares. Então, a ideia é que você vai ter pares de você vai ter vários tipos de aberto, onde ela vai ser minimizante, quase minimizante. E agora você tem, lá na primeira parte, a gente só tinha um aberto onde deformar onde usar isotopias, onde deformar na classe de isotopia. Agora, se isso aqui não for verdade, a gente vai ter 2 abertos onde deformar, e isso é que vai ajudar a carregar o argumento combinatório, que é o seguinte. Bom, se isso não fosse verdade, a prova, se não, a prova da afirmação aqui, tá? Se não, o que a gente vai ter é que toda fatia grande, ela pode ser associada a um par de abertos, onde ela não é 1 sobre L quase minimizante. O L está fixo aqui. Então, se não, toda sigma IT, para toda sigma IT, talvez eu faça uma figura. Senão, o que a gente vai ter é o seguinte, aqui a gente tem o T,
Aqui é uma fatia sigma IT, que é grande. Se não, para toda fatia grande, né, para todo T, tá o quê? A área é grande. Grande aqui que eu estou dizendo é maior do que a width menos 1 sobre L. Você vai ter dois abertos disjuntos, ou seja, você vai ter um aberto aqui, o 1, que depende de T, e o 2, que depende de T. Em cada um deles, essa propriedade não vai ser verdade, ou seja, existem isotopias psi1 de T, psi2 de T, onde a psi está suportada no UI, onde você não é quase minimizante, ou seja, você pode deformar para diminuir a área sem aumentar muito, certo? Então, agora, para cada fatia grande, você tem dois abertos onde você consegue diminuir a área sem aumentar. Então, isso é que vai, essa propriedade é que vai facilitar você passar de uma fatia para outra. Então, se a gente tivesse só uma quantidade de fatias aqui que estão todas próximas de T, você podia usar só um desses abertos, mas agora, se tiver um outro T, vamos dizer um T-til, que também é grande, você vai ter dois abertos. T-til, 2, ou 1 T-til. Então, você agora, para essa fatia e para todas as fatias próximas a ela, você consegue deformar para diminuir a área sem aumentar muito. Então, a ideia é que você consegue diminuir a width. Você consegue diminuir todo mundo para a área menor do que a width. Mesma coisa para essa. Agora você tem que fazer isso de forma suave. Então, como é que você passa para deformações psi1T ou psi2T para psi1T-til ou psi2T-til? Então, a ideia agora é explorar que essa escolha de conjuntos, ela garante que a escolha dos pares, né, ela garante a seguinte propriedade. A propriedade fundamental desses pares é que se você tem dois pares em CO, os dois em CO, então você pode escolher um em cada, de modo que eles são disjuntos. Então, existem alfa e beta em 1, 2, tais que o alfa interseção V beta é vazio, certo? Então, a ideia agora é que, para passar de T para T-til, você pode escolher abertos, por exemplo, dois abertos, por exemplo, esses dois, que sejam disjuntos. E agora você vai usar, para deformar as fatias próximas desse T, você usa a deformação proveniente desse aberto, e para deformar esse T-til, você usa deformações provenientes desse outro aberto. Eles são disjuntos, então as estimativas, elas não vão interferir muito uma na outra, na deformação das fatias próximas. Certo? Então, isso está só um outline aqui da ideia. Bom, tem alguma pergunta aqui, não? Uma outra coisa que eu queria falar hoje era sobre um argumento que generaliza o argumento do Birkhoff. Então, para tanto, eu queria relembrar uma coisa que eu falei na primeira aula, que era uma fórmula que já apareceu várias vezes aí, a fórmula da primeira variação da área. Se a gente tem uma superfície em M e F é uma variação, ou seja, que a imagem de sigma por cada FT, ela é uma superfície em M. E eu tinha
eu tinha dado uma fórmula que apareceu em outras palestras também, para a primeira variação da área envolvendo a curvatura média. Foi isso que usei para motivar a definição de superfícies mínimas, mas lá aquela fórmula usava a curvatura média, que não pode ser estendida para todo o varifold, mas o ponto é que a fórmula da primeira variação ela também tem uma expressão que depende apenas da sigma e do espaço tangente. Ou seja, você pode escrever isso como a divergência em sigma do campo variacional. Então, você também tem essa fórmula. E essa fórmula faria sentido para um varifold retificável, porque isso aqui só depende da estrutura de sigma como varifold, ou seja, se você sabe os espaços tangentes da sigma, então essa fórmula faz sentido. Ou seja, você está integrando aqui uma função na grassmanniana dos dois planos, que seria a divergência aplicada no ponto x e nesse plano, certo? Então, essa expressão ela faz sentido. Por exemplo, eu posso escrever isso como sendo o varifold da sigma t de multiplicidade constante 1, aplicado nessa função, que é a divergência S campo variacional. Certo? Então, para fazer uma fórmula desse tipo fazer sentido para os varifolds, a gente tem que olhar para variações também do varifold. Para isso, fixado, se o varifold for do tipo retificável, a ideia é que a imagem desse varifold vai ser o varifold retificável, cujo o suporte vai ser a imagem de sigma e a densidade vai ser essa função de multiplicidade vai ser basicamente a composição da multiplicidade. Então, se você tem uma aplicação, um diffeomorfismo de M, então você pode olhar para a imagem desse varifold. Isso é a imagem de V por psi. Isso é o varifold associado a imagem de psi, de sigma e a multiplicidade. Certo? Então, em outras palavras, você pode ver isso como um funcional. A gente viu que o varifold é um funcional nas funções contínuas de suporte compacto na grassmanniana, ou seja, nesse caso seria integrar em psi de sigma a φ com essa função de multiplicidade. Então, a menos de uma mudança de variáveis, a gente pode reescrever isso como uma integral em sigma. Agora vai aparecer aqui a φ bom, uma integral em sigma, então esse é o espaço tangente da psi de sigma, então é a imagem do espaço tangente da sigma pela derivada da psi, ou seja, aqui a gente vai ter a densidade agora em x, e tem o determinante jacobiano da psi. Certo? Então,
E essa expressão, a motivação de fazer isso era só para ver que agora essa expressão da imagem do varifold retificável, ela faz sentido para qualquer varifold, visto como funcional, porque isso tudo faz sentido. Ou seja, você pode definir para qualquer varifold V, você pode definir a imagem de V por um difeomorfismo como sendo, essa definição, como sendo a integral na grassmanniana agora, de φ x. Agora, você vai ter aqui qualquer plano e a jacobiana. Bom, isso é só para deixar claro que para esses objetos, a primeira variação tem essa mesma expressão. Então, vale para um varifold geral, não só para varifolds retificáveis. Então, nesse caso, a derivada, se você olha para se x é um campo em M, e φt é o fluxo de x, então a primeira derivada da área, ou seja, da massa, de φt, você olha para a imagem por cada um desses difeomorfismos do varifold V, então isso é exatamente a integral da divergência também, a mesma fórmula de antes. Bom, isso faz sentido para qualquer varifold, e a gente diz que um varifold é estacionário. Os varifolds estacionários vão ser os que generalizam a ideia de subvariedades mínimas. Então, a gente diz que V é estacionário em um aberto U, é estacionário em U. Se a primeira variação aqui, eu vou usar a notação de que isso é a primeira variação do varifold V na direção do campo X. Então, o V vai ser estacionário se a primeira derivada de V é zero para todo campo de vetores suportado em U. Para todo X, campo de vetores em U. Certo? Então, bom, isso são mais algumas definições que generalizam para varifolds. Mas a observação é que um varifold estacionário ele pode estar longe de ser uma superfície mínima. Por exemplo, você pode ter uma união de 3 segmentos com o mesmo ângulo aqui, 120 graus. Ou você pode pensar nessa mesma figura em dimensão 2, ou seja, união de 3 planos que se encontram numa reta, um segmento aqui. Ou a figura que eu comecei a aula, que era 2 planos que se intersectam ao longo de uma reta também. Esses são exemplos de varifolds estacionários. Esses são estacionários. Então, o argumento análogo ao do Birkhoff, só lembrando que lá na primeira aula a gente fez uma deformação, um processo de encurtamento de curvas. Para cada curva a gente associava uma curva homotópica primeira de comprimento estritamente menor, a não ser que a primeira já fosse uma geodésica.
Então, aqui tem um argumento parecido, que é um argumento tipo do Birkhoff, o processo pull-tight, que o que ele vai dar é o seguinte: você fixa uma sequência minimizante de sweep-outs, você vai definir, da mesma forma do Birkhoff, uma aplicação contínua que pega cada fatia e transforma numa fatia de comprimento estritamente menor, de modo que, se você faz isso para todas as fatias do sweep-out, você vai obter uma nova sequência minimizante, porque você está sempre diminuindo a área, de modo que todos os limites min-max, todos os limites de sequência min-max são varifolds estacionários. Então, o objetivo aqui é que existe sequência minimizante S contida em lambda, tal que todo varifold em C de S, ou seja, todo varifold de min-max, implica que V é estacionário em M. Certo? Então, eu vou só indicar que a ideia... Bom, aqui vai ser muito importante usar a estrutura de varifolds e usar aqui, bom, para uma sequência minimizante, todas as fatias de uma sequência minimizante, você pode supor que elas têm área menor ou igual a uma constante, porque o supremo das áreas está convergindo para o width. Então, basta fazer essa deformação para superfícies de área menor ou igual a uma constante. Então, A vai denotar o conjunto de varifolds com massa total menor ou igual a uma constante positiva. Então, usa-se fortemente aqui que esse conjunto de varifolds ele é compacto e metrizável. Então, a ideia é definir uma aplicação desse espaço. Uma aplicação contínua desse espaço em espaço de varifolds, onde para cada V, a imagem vai ser um varifold de área estritamente menor, ou seja, de massa total estritamente menor. A não ser que você seja menos que para todo V pertencente a menos que V seja estacionário. Em M. Certo? Então, uma aplicação contínua. Então, isso vai ser suficiente se você deforma todas as fatias de uma sequência minimizante por essa aplicação. Bom, e o fato importante também é que, como lá no caso do Birkhoff a deformação era na classe de homotopia das curvas, aqui você também pode fazer isso de modo que a imagem de cada varifold vai ser uma pequena deformação de V ao longo de algum fluxo de um campo de vetores. Ou seja, vai ser o fluxo de um campo de vetores para alguma escolha de tempo contínua. Então, é um campo que depende continuamente de V. Um campo que depende continuamente de V. Essa psi está denotando o fluxo desse campo. Para uma escolha de tempo, você vai deformar até um tempo que também vai depender continuamente de V. Você vai olhar para a imagem do varifold original por isso. Então, é uma escolha de diffeomorfismos
que vão deformar cada um dos V's, certo? Então, talvez tenha mais 2 minutos. Como eu posso terminar essa parte? Bom, talvez eu possa dizer como termina o argumento. A ideia agora é mostrar a seguinte afirmação. Mostrar que para todo epsilon você consegue um delta, então que toda fatia grande vai estar próxima de um variable estacionário. Ou seja, existe delta e n, tal que fatias se você, depois que deforma a fatia sigma e t, você tem área pelo menos a width menos delta, e I é grande, então você está perto. Bom, eu não tive tempo para dizer quem era essa F. Bom, a gente viu que isso é compacto e metrizável, então que a métrica F é a métrica que é usada para fazer essa construção, a construção dessa aplicação. Então a distância entre esse cara grande e o conjunto dos estacionários é menor que epsilon. Ou seja, você consegue mostrar usando essa aplicação que toda fatia grande ela está perto de um estacionário. Bom, eu vou voltar nisso amanhã e discutir talvez um pouco da regularidade e tentar ver o que eu consigo falar sobre existência de infinitas mínimas em espaço de Higgs positivo. Tá.